Quando Jesus ele diz que nós devemos vigiar, ser prudente, estar atento, porque Jesus estava nos advertindo do engano que seria lançado sobre seus discípulos para tirá-los da direção do alvo. Eu acho interessante quando eu analiso a preocupação de Jesus com a igreja, as advertências de Cristo para a igreja. E observação, quando eu falo para a igreja, é para os seus discípulos, pessoas. Porque é isso que eu quero levar para você hoje. Hoje, agora, nesse vídeo. Qual é a discussão desses homens que diz que é de Deus? Qual é a causa que eles estão defendendo? Quais os princípios que eles estão defendendo? E os valores? Não é o do Evangelho de Cristo. O que eles estão preocupados em defender é a causa de suas igrejas. É a doutrina, os princípios, a permanência do povo dentro das suas igrejas. O que a maioria desses líderes estão preocupados não é na causa do Evangelho para vidas ter o conhecimento de Deus e ser salvas chegando a Deus. A maior preocupação e o interesse desses muitos pregadores e líderes é que o povo continue nas suas igrejas, submisso e devoto e praticante à doutrina e à regra de suas igrejas, porque isso mantém eles no poder, no domínio e lucrando, no lucro. Porque, meus irmãos, eu estou muito observador e crítico, temos que ser. Eu fico olhando esse povo que diz que é de Deus, profeta, pregador, pastor, mestre, doutores que estão aí na mídia e dentro de igrejas, pregando. O que é que eles estão priorizando? Qual é a causa que eles defendem? O que é que eles estão levando para o povo? Qual é a direção que eles convidam o povo a olhar? Aonde eles estão levando o povo a estar? Qual é a submissão que eles mostram ao povo a estar? Os líderes estão preocupados em levar o povo a permanecer e continuar dentro da vida das igrejas, de igreja. Está submisso, praticante, devoto às regras, obrigações, ordenanças de igreja. Submisso na obediência aos homens, que são eles, os líderes, dentro das igrejas. Você vê as discussões, não porque, qual é a preocupação deles? A maioria desses líderes, pastores, principalmente da religião evangélica, eles não estão preocupados em chamar a sua atenção para você ser prudente e estar na doutrina de Cristo, estar no Evangelho, conhecer o Evangelho. A preocupação deles é: cuidado, não deixe sua igreja, não deixe de vir para a igreja, não deixe a obra de Deus na igreja, não deixe de vir buscar Deus na igreja. Tudo deles é centralizado igreja, igreja, não igreja de Deus. A igreja deles, o ambiente, a instituição. É nisso que eles estão preocupados em levar o povo a olhar, a estar submisso. A preocupação deles é que o povo esteja nas igrejas. Ninguém está preocupado das igrejas deles. A vida de devoção desse povo é voltada para
igrejas, com tarefas, sacrifícios, cerimônias, rituais, obrigações. E eu fico olhando, irmãos, e o povo tudo dormindo, e o povo tudo se levando nesses ventos de doutrina, nesse caminho de mentira, nesse caminho anátema e maldito, vivendo dentro dessa mentira como se fosse a verdade de Deus. E ai daqueles que pregar contra. Eles não querem nem saber se você está pregando contra o evangelho. Só não pregue contra a igreja deles. Só não fale contra a doutrina e a devoção da igreja deles. Eles ficam furiosos. Eles não estão preocupados com o evangelho, com a doutrina de Cristo, com a verdade de Deus. Tu pode pregar, deixar de pregar. Eles não estão nem aí. Agora, fala do erro, do engano, da mentira que eles estão sendo formados, vivendo e praticando dentro das igrejas dele, para ver se eles aceitam. Eles vão defender, não é o evangelho, a causa, os princípios, os valores que esse povo defende é a da igreja, não é a de Deus, do evangelho, é a das suas instituições. O católico vai defender o catolicismo romano, o sistema religioso deles. O evangélico vai defender o sistema religioso evangélico deles, das igrejas evangélicas. O budista, a mesma coisa. Os testemunhos de Jeová, a mesma coisa. Os mormons estão defendendo a causa e os valores, não é do evangelho. É da instituição do mormon dele. E por aí, todos que estão dentro dessas instituições, do sistema religioso, igreja ou qualquer outro tipo de ajuntamento de pessoas em um local, no propósito religioso, só defende os seus propósitos. Eles centralizam, eles exclusiva, Deus é exclusivizado, o exclusivismo dentro das igrejas. É tudo centralizado, tudo voltado para a igreja. Por quê? Porque tem que manter o funcionamento ali dentro. Porque o povo só vai ser negócio desses homens se tiverem submisso ali dentro. Eles não têm domínio sobre vocês se vocês não estiverem dentro do sistema, dentro das igrejas, sendo negócio e propriedade e discípulo deles nas igrejas. Por isso que eles manipulam a mente do povo de que é a igreja a casa de Deus. Adorar a Deus na igreja. Buscar a Deus na igreja. Não dê ouvido a ninguém que fala da igreja. Defenda a sua igreja. Guarde a doutrina da igreja. Venha buscar a Deus na igreja. Só tem vida com Deus na igreja. Por quê? Tudo é centralizado nesse ambiente, instituição religiosa chamada igreja. Onde eles colocam várias mentiras. Casa de Deus, templo de Deus, não é? E o povo com isso, desviado, perdendo o foco, desviado do alvo, caminhando não para Deus, contrário a Deus. Porque o povo não está sendo formado discípulo de Cristo, são discípulos de suas igrejas. Rapaz, tem pessoas que é tão devoto ao seu ministério, é tão idólatra do seu líder religioso, que ele não quer saber nem de Jesus. Ele não quer saber se você está falando o que Jesus falou. O pastor dele não ensina assim, ele não quer nem saber, porque a vida dele está sendo guiada e conduzida pelo pastor dele da igreja dele. O que ele vive e defende é as práticas religiosas. Você já viu algum católico dizer assim: nasci católico, vou morrer católico? Do mesmo jeito, os evangélicos também. Tem evangélico que diz: nasci evangélico, nasci no berço evangélico, vou ser evangélico. Amém. Só que quando morrer, não é ser de igreja católica, não é ser de igreja evangélica, ou de nenhuma religião que vai levar tua alma ao descanso eterno para com Deus. Só vai ao descanso eterno após a morte quem está em Cristo, convertido a Ele pela direção do Evangelho. Não é quem está em igreja A, B ou C, ou religião. Meus amados irmãos, em nome de Jesus,
Analise direitinho isso. Observem. Analisem, observem. Sejam prudentes, irmãos. O que é que tu está recebendo de informação de Deus? Você não está sendo instruído em nada do que Cristo ensinou. Aí as pessoas ficam dentro das suas igrejas com essa conversa de amor, de fazer o bem, de não beber, de não matar, de não roubar, de não se vestir assim. Todos eles vivem isso dentro das igrejas, dentro das religiões. Você tem que conhecer é o que o Evangelho nos informa, nos conduz, nos dirige a seguir para ter uma vida com Deus. Vida com Deus não é dentro de igreja nenhuma, querendo ser bonzinho, praticando obra de caridade, vivendo a justiça religiosa, andando desse jeito e não daquele, vivendo usos e costumes. Não é isso que leva você a Deus. O mundo vive isso. Você precisa conhecer a verdade para ser liberto. Você precisa estar caminhando numa vida de fé em Deus pelo entendimento do Evangelho. O que o Evangelho ensina e mostra. Você precisa ser discípulo de Cristo, estar firmado em Cristo, praticando, sendo devoto à palavra de Cristo, defender a causa e os valores do Evangelho de Cristo, viver confiante no alicerce, no fundamento da tua vida com Deus para estar de pé em Cristo, na palavra de Cristo, não dentro de igreja nenhuma, sendo guiado por homem nenhum que se diz autoridade de Deus para o povo. Porque a autoridade de Deus para o povo de Deus se submeter é a palavra, é o próprio Cristo. E ele não está morto. Ele vive. Ele não deixou Pedro, Paulo, João para guiar a sua igreja. É ele quem guia. Ele disse: estarei com vocês todos os dias. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia. E não é dentro da igreja. Ele nos guia na palavra, na verdade, em toda a verdade. Portanto, analise isso que você ouviu agora. Essa instrução, esse esclarecimento. E seja liberto, irmãos. Acordem. Não seja propriedade, nem dominado, nem negócio de nenhuma instituição religiosa na autoridade da hierarquia do autoritarismo no domínio do homem. Se converta a Jesus. Seja dependente de Cristo e da palavra dele, não de igreja, nem de vida religiosa dentro de igreja. Seja dependente de Cristo para você ser bem-aventurado. Amém?